são as 4 formas aí, as 4 práticas ou condutas ou ações ou omissões que podem gerar improbidade administrativa. O primeiro delas está lá no artigo 9º, né? O artigo 9º ele traz os atos de improbidade administrativa, aqueles atos que importam em enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito, né? Já estabelecemos aqui a diferença entre o enriquecimento sem causa, lá do artigo 884 da Lei 10.406 de 2002, e agora vamos ver aí o que prevê o artigo 9º da Lei 8.429 de 92. Então, veja que lá tem-se o ato de improbidade administrativa, aquele que importa em enriquecimento ilícito, enriquecimento sem uma justa causa, né? Logicamente, nesse caso aqui específico, tirando o dinheiro do erário, ou tirando a oportunidade do Estado arrecadar, colocar dinheiro lá no cofrinho, não é verdade? Então, vejam que quando o agente público, ele auferir, ou seja, ele ganhar, né, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, logicamente tem que ser indevida, né, em razão do exercício. Aí que vem a parte importante, né, porque só será improbidade administrativa quando essa vantagem indevida ela for em decorrência em razão do exercício, a decorrência do exercício ou do cargo, ou do emprego, ou do mandato, ou da função pública, né? Então, qualquer atividade relacionada aí à administração pública direta ou administração pública indireta. Então, nós temos aí, quando o agente público recebe para ele ou para outra pessoa, para um terceiro, né, um dinheiro ou um bem imóvel, ou mesmo um bem imóvel, né? O cara ganha uma casa lá para facilitar um licenciamento ambiental, por exemplo, né? Como prevê a resolução 239 do CONAMA, né? O Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, ele vai lá e ganha uma casa, né? Conforme prevê o artigo 79 da Lei 10.406 de 2002, ou qualquer outro tipo, ganha um carro, né? Ganha uma camisa do Flamengo, não serve para muita coisa, mas ele pode ganhar, né? Seja aí, na verdade, ele né, vinculado à administração pública direta ou indireta, na verdade, ele pode ganhar isso a título de comissão, ou de porcentagem, ou de presente, né? Melhor, para ficar mais guardado na mente, ganha um presente para fazer alguma coisa para alguém, então ele obtém aí uma vantagem, ele, né, pessoa, não é para a administração, é para ele, né? Então, veja que nós temos aí uma prática dessa improbidade administrativa que vai gerar aí um enriquecimento ilícito, ou para ele ou para alguém, né? Ou para ele ou para alguém, né? Então, isso é um caso. Outro caso interessante é receber, por exemplo, uma vantagem. Vê que essa vantagem econômica é o termo que define, ou a expressão que define essa prática da improbidade administrativa que gera enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito é exatamente essa vantagem econômica, né? Seja aí direta ou indireta, que ele receba alguma vantagem para, por exemplo, facilitar aí a alienação, né? A venda de algum bem, a permuta ou a troca de algum bem, seja móvel ou imóvel, a locação também, né? Eu quero alocar uma casa que pertence ao governo, e aí eu vou lá e dou um presentinho lá para o agente público, ele aceita, né? Claro que nós temos aí na esfera criminal o crime, por exemplo, de corrupção ativa ou passiva, né? Como prevê o artigo 317 e também o 333 do Código Penal, aí o caso do crime, né? Aqui nós estamos falando da infração administrativa, né? Então, pode aí um presentinho, por exemplo, gerar aí essa forma de prática, essa conduta de improbidade administrativa previsto no artigo 9º, artigo 9º da Lei 8.429 de 92. Então, na verdade, o que caracteriza o enriquecimento ilícito é receber um presentinho, né? Ou receber uma vantagem econômica qualquer para facilitar alguma coisa para alguém. Então, facilitar. Se confunde muito aí com a corrupção, não é verdade? Então,
na verdade, passa a ser aí uma comparação, por exemplo, com a Lei 12.846, que é a lei que traz a criminalização ao corruptor, não é verdade? Então, essa Lei 12.846 é a lei da corrupção. Mas temos os crimes aí previstos, como já falei, no artigo 317, né? E também no 333 lá do Código Penal. Então, isso é o primeiro tipo. Qual é o primeiro tipo de improbidade administrativa? Receber uma vantagem econômica, um presentinho, para facilitar alguma coisa para alguém. Então, isso é enriquecimento ilícito. Temos também lá no artigo 10, né? Aqueles atos de improbidade administrativa que causam também o prejuízo ao erário, né? Causam outro tipo de efeito, outro tipo de consequência. A consequência do primeiro tipo do artigo 9º é o enriquecimento ilícito do próprio agente ou de alguém, né? Através do recebimento de uma vantagem econômica, um presentinho, e na outra, no artigo 10 da Lei 8.429 de 92, o efeito é outro, né? Esse vai causar prejuízo ao erário. Esse é sério, não é verdade? Porque esse tira do cofre, né? Tira do cofre, tira lá do erário, então causa prejuízo ao erário. Então, veja que no artigo 10 diz que esse tipo de improbidade administrativa é aquele que causa lesão ao erário, ou seja, o cofre público. Pode ser qualquer ação ou omissão, logicamente, não podemos só considerar a ação, também temos que considerar a omissão, né, seja ela dolosa ou culposa, né, e agora nós temos esse projeto aí que vai transformar exatamente somente em dolosa. Então, esse projeto de lei complementar vai transformar somente em dolosa. Então, quem praticar por negligência, imprudência ou imperícia essa conduta que gere uma lesão ao erário, não haverá consequência jurídica administrativa a mais. Por quê? Porque até esse momento, antes da aprovação dessa lei que virá em consequência desse projeto de lei complementar número 112 de 2021, a prática do dano ao erário, ela implica tanto uma ação dolosa quanto uma ação culposa, né? Agora, já no caso de se aprovada essa lei, aí o projeto prevê somente a conduta, a ação ou omissão dolosa, somente dolosa. Então, culposa não haverá mais consequência administrativa. Então, isso é importante, que façam a leitura desse artigo 10 da Lei 8.429 de 92 e detenham-se nesse detalhe, né? Dolosa e culposa, e façam uma comparação do que prevê o projeto de lei número 112 de 2021. Logicamente que esse ato doloso, culposo no momento e futuramente somente doloso, ele tem que gerar aí uma perda patrimonial, né, um desvio de verba, uma apropriação indevida de verba, né? Chama lá na lei, tem como é que é o nome? Agora eu esqueci, mal alguma coisa, né? Malbaratamento, negócio assim. Agora eu peço até os senhores que deem uma olhada aí nesse termo, porque realmente eu não sei, eu não consigo lembrar o termo agora no momento. Também, na verdade, vai gerar uma dilapidação, dilapidação desses bens, sejam bens móveis ou imóveis, né? E também nos haveres aí das entidades da administração pública direta ou indireta. Então, esse artigo 10, na verdade, a consequência é quando o agente público causa um prejuízo ao erário. Então, essa ação ou omissão poderá gerar um prejuízo ao erário. O detalhe desse artigo 10 que eu quero chamar a atenção é exatamente quanto à prescrição, né? Porque a prescrição, normalmente, pelo que prevê o artigo 23 da Lei 8.429 de 92, ela se dá em 5 anos, que é a regra geral, né? Nós temos isso lá na Lei 9.873, e vários outros dispositivos legais, que a prescrição contra a administração pública ou a favor da administração pública, como é o caso, por exemplo, para cobrar um tributo, como prevê o artigo 174
da Lei 5.172, de 66, é de 5 anos. Então, a regra geral é 5 anos, né? Então, na dúvida, sempre deve-se chutar 5 anos, né? Porque é o prazo. Então, vejo que para administrar